Povo lindo de Deus, sejam todos bem-vindos, amém? Um dia muito, muito, muito abençoado, no nome de Jesus. Amor, faz um cafezinho pra mim, daquele verdinho. Sejam todos bem-vindos, no nome de Jesus. Um dia abençoado para você, bom dia, amém? Profetizo um dia sobrenatural, um dia profético, um dia avassalador, no nome de Jesus, aleluia. Que hoje você venha ter uma ruptura extraordinária, sobrenatural, amém? Então já aumenta a expectativa do seu coração. Tem uma palavra do céu para você hoje, amém? Glória a Jesus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra poderosa para o seu coração. Nós vamos ler Lucas, capítulo de número 1, tá? Lucas, capítulo de número 1, amém? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Tomando aqui um chimarrão. Esse barulho é o café, gente. Já vai parar, tá? Esse café de maquininha. Fala pra mim, da onde você tá falando? De qual cidade você é? Fala pra mim, da onde você tá falando? De qual cidade você é? Amém? Qual cidade, qual nação? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uau! Espanha. BH. Guarantã do Norte, eu tava pertinho aí. Aracaju, Várzea Grande. Glória a Deus. São Joaquim de Bicas. Glicério, interior de São Paulo. Holanda, Peabiru, Paraná, Peabiru. Esse Caio, eu não sei o que é não, gente. Eu sou Santa Cruz, Cabralia, Bahia, Goiânia, Pindamonhangaba, Florianópolis, Paraíba, Alagoinhas, Bahia, Três Pontas, Itália. Ó, tem bastante gente de outra nação. Você pôs, amor, doçante pra mim? Maranhão, Cuiabá. Uau! Glória a Jesus. Aleluia. Deus maravilhoso. São Luís do Maranhão. Palmas, Tocantins, Noruega, Cuiabá. Nossa, tem gente de tudo que é lugar, né? No Brasil. Três Rios, Rio de Janeiro. Feira de Santana, Bahia, Marília, Manaus. Eita glória, Vitória, Espírito Santo, Anápolis, Portugal, Curitiba. Eu era de Rondônia e a senhora me viu numa live que eu estou aqui. Salto, São Paulo, uau, Rio de Janeiro, Recife, São Simão, Goiás, Espanha, BH, Manaus. Mas tem Manauara, hein? Fortaleza. Glória a Jesus. Serra, Espírito Santo. Serra, Espírito Santo. Goiânia, Bauru. São Paulo. Alfenas. Eita glória. Bora começar? São Luís, Maranhão. Eu quero que você feche os teus olhos agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, eu convido o amigo Espírito Santo, o meu melhor amigo, para esse tempo. Espírito Santo, nos encha do teu poder, da tua presença. E me usa, Espírito Santo, conforme lhe apraz. Que não seja eu, mas você através de mim. Esse povo tem fome. Então, Espírito Santo, traz um banquete nesse dia, no hoje, de uma forma avassaladora, para que o teu filho tenha um dia sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Hoje, às 19 horas, eu vou fazer
o culto na Global chama Filhos da Unção. Eu vou falar sobre ser gerado nessa unção. Então, eu vou trazer uma palavra poderosa hoje para o seu coração, às 19 horas. Então, você que está lá no grupo, fica atento, tá? É um culto para todos. Pode enviar o link para quem você quiser. Amém? Abra comigo agora em Lucas. Amém? Abra em Lucas, capítulo de número 1. Certo? Quando nós terminarmos o livro de Lucas, nós vamos começar em Atos, um capítulo por dia aqui na live, lendo, esmiuçando, degustando, bem devagarzinho. Certo? Então vamos lá. Lucas capítulo 1. Muitos se propuseram a escrever uma narração dos acontecimentos que se cumpriram entre nós. Usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e servos da palavra. Depois de investigar tudo detalhadamente, desde o início, também decidi escrever um relato preciso, excelentíssimo, Teófilo, para que tenha plena certeza de tudo o que lhe foi ensinado. Anúncio de João Batista. Quando Herodes era rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa Isabel também pertencia à linhagem. Travou um pouquinho. Amém? Travou um pouquinho, mas voltou. Então, sua esposa Isabel também pertencia à linhagem sacerdotal de Arão. Zacarias e Isabel eram justos aos olhos de Deus e obedeciam cuidadosamente a todos os mandamentos e estatutos do Senhor. Não tinham filhos, pois Isabel era estéril e ambos já estavam bem velhos. Certo dia, Zacarias estava servindo diante de Deus no templo, pois o seu grupo realizava o trabalho sacerdotal conforme a escala. Foi escolhido por sorteio, como era de costume dos sacerdotes, para entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. Enquanto o incenso era queimado, uma grande multidão orava do lado de fora. Então o anjo do Senhor lhe apareceu à direita do altar de incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou muito abalado e assustado. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, lhe dará um filho e você o chamará de João. Você terá grande satisfação e alegria, e muitos se alegrarão com o nascimento do menino, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Agora presta atenção aqui. Nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, antes mesmo de nascer. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor, seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de Elias. O tema da nossa live hoje é separado, Kadosh. Então, quando você se separa, você vai andar debaixo de um poder, de uma unção que poucos têm, ou quase ninguém tem. Amém? Então, olha só. Zacarias e Isabel ia ter um filho, e o anjo vai dar uma instrução, assim como deu para a mãe de Sansão, que essa criança tinha que andar debaixo de um voto nazireu. O que é voto nazireu? Alguém que anda separado. Amém? Alguém que anda em consagração. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para os filhos e levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Zacarias disse ao anjo: como posso ter certeza de que isso acontecerá? Gente, imagina a incredulidade desse sacerdote. Já sou velho e minha mulher também, de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Ele quem me enviou para lhe trazer essas boas novas. Agora, porém, você ficará mudo até os dias em que essas coisas acontecerão, pois não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão
no devido tempo. Enquanto isso, o povo esperava Zacarias sair do santuário e se perguntava por que ele demorava tanto. Quando finalmente saiu, não conseguiu falar com eles e perceberam que os seus gestos e o seu silêncio, que ele havia tido uma visão no santuário. Ao fim dos seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, sua esposa Isabel engravidou e não saiu de casa por 5 meses. Como o Senhor foi bom para mim em minha velhice. Exclamou ela, tirou de mim a humilhação pública de não ter filhos. O anúncio do nascimento de Jesus. Então, João Batista tem uma missão de vir anunciar o Messias. Então, presta atenção. João Batista era separado. O que o anjo vai recomendar ao Zacarias? Olha, nunca vai tomar vinho, nunca vai beber bebida forte e vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre, tá? Antes de nascer. O anúncio do nascimento de Jesus. No 6º mês de gestação de Isabel, então João Batista e Jesus têm uma diferença de 6 meses de idade. Amor, obrigado por esse cafezinho, tá? Você é maravilhoso. No 6º mês de gestação de Isabel, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, uma cidade na Galileia, a uma virgem de nome Maria. Ela estava prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. Gabriel apareceu a ela e lhe disse: Alegre-se, mulher favorecida. O Senhor está com você. Confusa, Maria tentou imaginar o que o anjo quis dizer. Não tenha medo, Maria, disse o anjo, pois você encontrou o favor diante de Deus. Ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e o seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como isso acontecerá? Eu sou virgem. Eu acho que, a Maria, ela não era incrédula, mas ela não entendia como isso acontecia. Ela queria saber o mecanismo. Já Zacarias, ele deu a desculpa da velhice dele. Gente, Gabriel tá ali na presença dele. Como que ele duvida desse fato? Eu acredito que o anjo ficou bravo. Maria perguntou: como isso acontecerá? Eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Além disso, sua parenta Isabel ficou grávida, em idade avançada. As pessoas diziam que ela era estéril, mas ela concebeu um filho e está no 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Maria disse: sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E o anjo a deixou. Eu fico imaginando, os historiadores dizem que Maria tinha aproximadamente 14 anos. Eu fico imaginando Maria, praticamente uma criança, ao ser visitada por um anjo. Ela era uma serva de Deus mesmo. Ela era muito convicta, queridos. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria dirigiu apressadamente à região montanhosa da Judéia, a cidade onde Zacarias morava. E entrou na casa, saudou Isabel. E ao ouvir a saudação de Maria, o bebê de Isabel se agitou dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, Isabel exclamou: você é abençoada entre as mulheres. Abençoada é a criança em seu ventre.
porque tenho grande honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Quando ouviu sua saudação, o bebê no meu ventre se agitou de alegria. Você é abençoada, pois creu no que o Senhor disse que faria. Eu imagino que Isabel foi tomada debaixo de um espírito de profecia, foi tomada, pelo Espírito Santo. O cântico de louvor de Maria. Maria respondeu: minha alma exalta ao Senhor. Com o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele observou sua humilde serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão abençoada. Pois o poderoso é santo e fez grandes coisas por mim. Demonstra misericórdia a todos que o temem, geração após geração. Seu braço poderoso fez coisas tremendas. Dispersou orgulhosos e os arrogantes. Derrubou príncipes de seus tronos e exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel e lembrou-se de ser misericordioso, pois assim prometeu a nossos antepassados, a Abraão e aos seus descendentes para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e então voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegando o tempo de seu bebê nascer, Isabel deu à luz a um filho. Vizinhos e parentes se alegraram ao tomar conhecimento de que o Senhor havia sido tão misericordioso com ela. Quando o bebê estava com 8 dias, eles vieram para a cerimônia de circuncisão. Queriam chamar o menino de Zacarias, como o pai, mas Isabel disse: não, seu nome é João. Então eles disseram: não há ninguém em sua família com esse nome. E com gestos perguntaram ao pai como queria chamar o bebê. E ele pediu que lhe dessem uma tabuinha. E para surpresa de todos escreveu: seu nome é João. No mesmo instante, Zacarias voltou a falar e começou a louvar a Deus. Toda a vizinhança se encheu de temor e a notícia do que havia acontecido se espalhou por toda a região montanhosa da Judéia. Todos que ficaram sabendo meditavam sobre estes acontecimentos e perguntavam: o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. A profecia de Zacarias. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo e profetizou: seja bendito, ó Senhor, o Deus de Israel, pois visitou e resgatou o seu povo. Ele nos enviou poderosa salvação da linhagem real do seu servo Davi, como havia prometido muito tempo atrás, por meio dos santos e profetas. Agora seremos salvos de nossos inimigos e todos que nos odeiam. Ele foi misericordioso com nossos antepassados ao lembrar-se de sua santa aliança, o juramento solene que fez com nosso antepassado Abraão. Prometeu livrar-nos de nossos inimigos, para servirmos sem medo, em santidade e justiça, enquanto vivermos. E você, meu filhinho, será chamado profeta do Altíssimo, pois preparará o caminho para o Senhor. Dirá ao seu povo como encontrar salvação, por meio do perdão de seus pecados, graças à eterna misericórdia de nosso Deus. A luz da manhã, vinda do céu, está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte e nos guiar o caminho da paz. João cresceu e se fortaleceu em espírito e viveu no deserto, presta atenção, até chegar o tempo de se apresentar ao povo. Para quem sabe, um dos meus versículos favoritos é: desde os tempos de João Batista, ou desde os dias de João Batista, o reino dos céus é tomado à força, tá? E aqueles que se usam de força se apoderam dele.
Então você precisa fazer, você precisa provocar as cortes celestiais. Amém? Eu amo esse versículo. Eu quero falar hoje sobre Kadosh, ser uma pessoa separada. E quero dizer hoje para você que quando você anda num estilo de vida separada em Deus, existe um favor sobre a sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que ela anda em atos de ser separada, já vou te dar o exemplo disso. Ela tem crédito no céu, ela tem favor no céu. Ela é uma pessoa não só ungida, mas como ela colocou Deus como prioridade, Deus coloca essa pessoa, a sua causa, como prioridade. Por causa do voto que ela decidiu caminhar. Votos de santidade. Amém? Então, por exemplo, quando eu me converti genuinamente, eu decidi que eu nunca mais beberia vinho, cerveja, nenhum tipo de bebida alcoólica, porque eu estava me separando para uma missão que Deus futuramente me levantaria, e hoje Ele me levantou. Então eu decidi que eu não tomaria nenhum tipo de bebida alcoólica. Mas, apóstola, nem socialmente? Nem socialmente. Porque aquilo que Deus me chamou para fazer, eu não posso dar nenhum tipo de brecha, nenhum tipo de legalidade. Então eu decidi me separar. Outro ato de santidade que eu fiz, eu decidi que na minha vida não entraria mais música secular. Não importa se a música tem uma letra bonita, se é um sertanejo de 1900 e bolinha. Eu escuto somente adoração, louvores que adoram o Senhor. Esse foi outro voto que eu fiz. Então esse meu estilo de vida me faz ser separada. Faz com que os meus ouvidos sejam edificados. Faça que eu tenha uma prioridade em Deus toda vez que eu o chamo. Porque Deus sabe que eu abri mão de muitas coisas. Na minha casa não entra bebida alcoólica. No meu carro não entra música secular. E quem desobedecer às regras da minha casa, que sofra na mão do Senhor. Porque é lei na minha casa. Foi o que eu determinei. Eu sou autoridade. No meu carro não se escuta música secular. E quem colocar música secular, que sofra debaixo da mão do Senhor. O meu carro é santo. A minha casa é santa. Eu não tô nem aí pro que, mas e se vir um amigo seu que gosta, que ele vai beber no bar, no shopping? Na minha casa não. E de verdade, eu estou interessada em agradar a Deus e não mais a ninguém. O meu estilo de vestir é também uma forma de me separar. Eu não uso decote, eu não uso roupa vulgar. Eu não sou de uma doutrina de usar saia lá no pé, mas você nunca vai me ver de decote, você nunca vai me ver usando roupa vulgar, roupa apertada. Porque eu acredito que a minha forma de vestir e de falar também tem que ser santa, também tem que ser diferente, também tem que ser separada. Então você que gosta de um decote, mas para mim, apóstolo, para mim, para você, mas talvez o esposo da sua amiga está olhando. Talvez a pessoa que está no seu trabalho está de olho em você, está te cobiçando. Amém? Então uma pessoa separada é uma pessoa que ela abriu mão, ela renunciou coisas, ela adotou um estilo de vida que não só edifica, mas traz edificação. Então você, homem, você não vai usar calça apertada, camisa aberta, parecendo um cafetão, porque parece isso. Parece um cafetão, um dono de um prostíbulo. Me perdoa, mas hoje tem homens que se dizem profeta, pastores. Você olha para o altar, parece um cafetão. Só falta colocar ali,
Porque o cafetão, ele usa uma camisa aberta, uma calça colada. Queridos, nós somos um povo santo, um povo separado. Amém? Então você tem que vigiar. A sua forma de vestir, ela não tem que chamar atenção. Ela tem que ser uma forma, querido. Você tem que andar bonito, bonita, sim, eu concordo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você que quer chamar atenção com o corpo, com a sua beleza externa, é porque não tem muita coisa aí dentro, não. Quando nós somos inteligentes, sábios, cheios, você não liga muito para a aparência porque você tem tanta sabedoria, você tem tanto conhecimento, que o que sai de você é conteúdo. Então você não precisa ficar se enfeitando para agradar, porque tudo que sai de você frutifica. É a verdade, querida. Eu não me importo muito com me arrumar, com ficar me embelezando para live, não. Eu sei o que eu carrego, eu sei o que tem dentro de mim. Eu sei que quando eu abro a boca o Senhor fala. Eu sei o que eu carrego, eu sei do nível de sabedoria que eu tenho. Mas, em algumas ocasiões, a gente tem que dar uma melhorada, arrumar o cabelo, dar uma maquiadinha. Mas eu sei que eu sou linda por dentro. Mais linda por dentro do que por fora. Porque dentro eu tenho tesouros que o Senhor me deu. Agora, você que está só preocupado com o de fora, é porque talvez não tenha tesouro dentro. Então, constrói o tesouro dentro. E você vai se tornar uma pessoa mais bonita. Eu também te amo, meu lindo. Você é maravilhoso. Amém? Então, meus queridos, vamos aprender a nos separar. Vamos ser pessoas que andam em santidade. Santidade é um estilo de vida. Santidade é uma forma de viver diferente, que vai contra a mão do mundo. Enquanto todo mundo está assistindo novela, você está escutando pregação. Enquanto todo mundo fica maratonando série à noite, você levanta para orar de madrugada. Enquanto todo mundo fica o dia inteiro na rede social, você senta na mesa, abre e lê a Bíblia. Isso é ser separado. Aí o que acontece? Essa pessoa que ela está no mundo, ela está no perrengue, parece que Deus não escuta a oração dela. Uma hora Deus vai responder. Mas você que anda separado, é só você falar, Senhor, Ele te atende. Porque quem coloca Deus como prioridade, Deus prioriza na hora quando você chama. Deus prioriza na hora que você clama. Deus prioriza até, querido, quando você pede. Arenai, elekiteni casa manekaya shebe, revakala baganto no sorabagai. Eu escolhi a minha vida, uma vida de jejum, de oração. Eu amo essa vida. Eu amo ser filha, separada. Eu sei quem eu sou em Deus. Sou metida em Cristo, porque eu sou filha do Yahvé. Sou metida porque eu sei da autoridade que existe sobre a minha vida e Satanás está perdido. E eu, queridos, de verdade, sou mimada pelo meu Pai. Eu já fui metida no mundo, mas hoje eu sou metida na presença de Deus. Sou cheia mesmo do Espírito Santo. Tenho autoridade para acabar com os demônios. Mas porque eu escolhi ter uma vida separada. Escolhi andar na contramão do mundo. E viver uma vida diferente. E para muita gente isso é chato, cafona. Mas para quem está no Espírito, meu irmão, você tem fome de jejuar. Você tem fome de fazer um propósito novo. Porque o teu espírito pede por uma vida separada. O teu espírito clama por mergulhar mais. E eu quero que você se levanta, metido na presença de Deus, falando, que é, Satanás, eu sou filho, filha, sou cheio da Espírito Santo. Você que está condenado. Ei, Satanás, você não sabe quem eu sou, mas eu vou te falar. Eu sou herdeiro do céu, co-herdeiro em Cristo.
lavado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo. E você é um derrotado. Morre de inveja de mim. E você, quando eu falar agora, sai no nome de Jesus, você já tem que bater em retirada. Você não suporta o nome de Jesus. Queridos, então eu quero que você não só tenha uma vida santificada, uma vida separada. Eu quero que você entenda quem você é. Tem gente que vai te chamar de fanático, deixa chamar, mas na hora que a pessoa estiver passando perrengue, é você que ele chama para orar. Porque o Espírito Santo, ele tem que te honrar. Então, quando essa pessoa te persegue, fanático, religioso, a hora que essa pessoa está na prova, o Espírito Santo vai lá e fala assim: chama lá o teu amigo fanático. Ele tem autoridade para orar pela sua vida. Na hora que o demônio entra lá na casa daquele fulano que vivia te perseguindo, é você que eles vão orar, é você que eles vão chamar. Porque o Espírito Santo nos honra. Então, meu amigo, minha amiga que está aqui hoje nessa live, vale a pena andar separado. Pode me chamar de fanática, de chata, de torta, de o que você quiser. Mas o meu pai, a qual eu sirvo, o Yahvé, pediu para mim renunciar tudo, eu renunciei. Ele me deu tudo de volta. Ele me colocou debaixo de prosperidade, de abundância, de autoridade. E o que ele me pediu, eu vou fazer. E eu não tô nem aí para a opinião do terceiro, do fulano, do cicrano, do pai, da mãe, do tio, da avó, do vô, do amigo. Não quero nem saber. A única opinião que vale de verdade para mim é do Espírito Santo. Ele me chamou para uma vida santificada. No começo muita gente riu de mim. No começo muita gente achou que eu estava louca e fanática. Só que, deixa eu falar algo para você. Se você for constante, tudo que você semeia frutifica. E uma hora o fruto tem que vir. E quando o fruto vir, querido, e contra resultado, não tem argumento. Quando as pessoas começarem a ver Deus te usando, sua vida sendo transformada, Deus te prosperando, Deus quebrando maldições e trazendo bênçãos. Ah, meu irmão, essas pessoas que te criticaram, essas pessoas que te achou fanático demais, mas precisa de tudo isso? Precisa, porque Deus é santo. E Ele ama a santidade. E Ele habita em lugar de santidade. A minha casa é separada. O meu carro é separado. O meu estilo de vida é separado. E eu sou mimada por Jesus, adulada pelo Espírito Santo. Você não está entendendo tanto como meu pai me ama. Não estou falando do meu pai terreno, meu pai celestial, o Yahvé. Se eu falar assim para o Yahvé agora: Adonai, eu quero isso, Ele me dá. Ele coloca alguém para comprar para mim e me dá. Eu nem abuso, querido, porque eu tenho um favor nas cortes celestiais que você não está entendendo. Mas eu tenho um estilo de vida separado. E outra coisa que traz favor do céu para mim é a minha disponibilidade em servir o reino. Então, quando eu acordo de madrugada, rompendo o meu sono e orando por pessoas que estão ali que eu nem conheço, pode ter certeza que eu estou gerando crédito no céu. Toda vez que eu trago uma palavra, estou aqui todo dia trazendo uma palavra para você, mesmo cansada. Eu não dormi desde ontem, então estou com o olho bem vermelho, estou bem cansada. Porque, querido, eu tinha que organizar tanta coisa na minha casa. Amém? Eu falei pra Nani, a Nani falou assim: você dormiu? Eu falei: não, eu tava no meu segundo emprego de faxineira. Tava ajeitando aqui minha casa. Pelo menos ajeitar. Amém? Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque eu não dormi, dei aula ontem na escola, fiquei organizando um monte de coisa e fui para a oração da madrugada. Tô aqui bem cansada hoje e Deus sabe como eu estou. E que eu, de fato, não podia dormir porque minha família tá chegando, eu tô correndo contra o tempo. Hoje tem culto, amanhã tem, né, um seminário poderoso, certo? Então eu tô correndo contra o tempo. Amém? Então tudo isso dá para mim crédito.
por estar disposta a servir o reino mesmo na correria, mesmo cansada, mesmo com sono, mesmo sobrecarregada. Amém? Por que eu estou falando isso para você? Porque vale a pena. Mas quando nós entramos no rio de Deus e começamos a mudar o nosso estilo de vida, a querer viver uma vida de consagração, o diabo ele vai vir para você e vai dizer assim: não vale a pena, tá demorando muito, cadê os frutos? Você já tá buscando a Deus, parece que sua vida ficou pior. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Talvez esse resistir o diabo para você seja 6 meses, 1 ano. Quanto mais intencional, mais acelerado é para que as promessas aconteçam. Queridos, eu me posicionei radicalmente em Deus, então as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida. Em 1 ano e meio as coisas começaram a romper. 1 ano e meio, eu falo que é rápido. Em 1 ano e meio, mas eu recebi algumas outras coisas antes, em Deus. Mas se você é essa pessoa que se posiciona, mas fica murmurando, ai, Deus não pensa em mim, aí vai lá dar uma pisadinha no mundo. Ninguém brinca com a cara de Deus. Para com isso, tá feio. É melhor você ir ficar no mundo do que você ficar brincando de dentro fora, dentro fora. Para viver em Deus, viver as promessas dele, viver um aceleramento, você tem que viver uma vida separada. O santo não mistura com o profano, você precisa entender isso. Deus está mandando eu falar. Ontem eu até falei na escola. Quando eu me posicionei em Deus, Deus pediu para mim me afastar de um amigo homossexual. Ele era um ótimo amigo. Mas ele ficava falando das besteiras e das coisas que ele fazia com os namoradinhos dele. E essas más conversações corrompiam a santidade que Deus estava gerando na minha vida. Eu não sei o que você anda conversando, mas esse tipo de conversa fere o Espírito Santo que está trabalhando em você. Fere o tempo do Senhor que está trabalhando em você. Eu não sei para quem eu estou falando isso, mas santidade é se abster das más conversações, é sair da roda dos escarnecedores. Não adianta você jejuar, mas na primeira oportunidade sentar com a tua amiga e ficar falando besteira. Queridos, uma pessoa que carrega o Espírito Santo não fica falando pornografia, não fica falando o que faz com o marido, o que vai fazer com o marido, o que fez com o namorado, não fica falando lascívia, luxúria. Uma pessoa que carrega o Espírito Santo, ela fala de vida, ela fala de futuro. Esse tipo de conversação não só entristece, mas afasta o Espírito Santo de você. Isso não é santidade. Então, quando eu me posicionei, o Espírito Santo me pediu para não ir mais em alguns lugares, como o pub. O pub é um restaurante que toca uma musiquinha, o Espírito Santo falou: você não vai mais. O Espírito Santo me afastou de pessoas, do mundo. O Espírito Santo pediu hábitos para mim na época, que não hoje, por exemplo, na época o Espírito Santo me pediu filme, série, rede social. É pecado ter? Não, se você tem moderadamente. Amém? Então, queridos, uma vida separada é uma vida renunciada. É uma vida que você determinou que vai ser daquele jeito, porque você prefere agradar a Deus do que agradar o homem, o ser humano. Mas você sabe qual que é o problema de uma pessoa que não vive um voto de santidade? Porque você está mais preocupado com o que vão pensar de você, mais preocupado com o que vão falar de você, do que o que Deus pensa de você. Sendo que essas pessoas que podem falar de você, elas não agregam nada na sua vida espiritual. Elas não te aproximam do Espírito Santo. Elas nem edificam a sua vida. E você está preocupado com a opinião de pessoas que muitas vezes nem conhecem Jesus. Queridos, na verdade, o seu estilo de vida que tinha que confrontar essas pessoas. Quando eu me posicionei, eu passei a viver em santidade. Agora era o meu estilo de vida. As pessoas ficavam curiosas sobre como eu vivia, o que eu comia, como eu fazia. Porque eu era diferente.
Eu carregava a vida. Qual que é o seu estilo de vida para você ter o que tem? Aí ele se interessava pelo meu voto de santidade. Eu falava, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia. Vai chegar um tempo, querido, que você não vai ter mais vergonha de anunciar o Cristo que você se rendeu e aceitou. Vai chegar o tempo que você vai ter prazer em dizer, não, eu sou cristão. Não, eu sou crente, eu não vou. Não, aqui na minha casa não. Aqui nós somos cristãos. Não, eu não faço isso porque eu sou de Cristo, sou Jesus. Você vai ter prazer de falar, eu não faço, eu não vou, porque eu sou lavado no sangue do Cordeiro. Você não vai ficar se escondendo, sendo um cristão 007. Eu tenho medo de falar, porque o que as pessoas vão pensar? Você tem vergonha de Jesus? Jesus deve estar morrendo de vergonha de você. Você tem vergonha do Espírito Santo? O Espírito Santo deve estar morrendo de vergonha de você. Mas quem exalta Jesus? Quem tem prazer de falar de Cristo? Meu amigo, pode ter certeza que no céu Jesus está lá, Pai. Olha lá, a Larissa de madrugada, descendo o chicote nas costas de Satanás mais uma vez. Olha lá, ela não para. Olha lá de novo. Já pensou? Eu fico imaginando. Mas você talvez está com vergonha. Tenho vergonha no meu trabalho. Tenho vergonha na minha parentela. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é mais importante que qualquer coisa. Até que a opinião do seu pai e da sua mãe. Mas na Bíblia tem honrar pai e mãe. Mas antes do mandamento de honrar pai e mãe, há amar a Deus sobre todas as coisas. E amar a Deus é obedecer a Deus. E ainda que eu vá contra a opinião do meu pai e da minha mãe, ou você vai contra a opinião do seu pai e da sua mãe, antes você vai fazer a vontade de Deus, que ela é mais importante. Depois você honra o seu pai e sua mãe. Desde que não fira o seu princípio de amar Cristo. Andar separado vai fazer diferença na sua vida. Vai gerar crédito para você. Andar separado te torna um ungido, uma ungida de Deus. Exatamente por isso, queridos, que você vai ver pessoas orando 3 meses para ter uma resposta. Ungido de Deus. Vai lá, faz uma oração choncha. Deus, queria pedir pro Senhor, abre uma porta ali pro Zezinho. O Zezinho tá 3 meses orando, nada acontece. Mas aí o Sebastião, que é ungido de Deus, ele tem uma vida separada, ele fez uma oração simples, no outro dia abriu a porta. Por quê? Como o Sebastião botou Deus em primeiro, Deus atende. Deus não pode escutar. Na verdade, Deus nem precisa muitas vezes que você fale, Ele já fez. Então, uma pessoa que ela tem um voto de andar na contramão do mundo, a confrontar mesmo, ela tem favor. Pode orar, pode pedir, Deus vai te atender numa velocidade muito maior que qualquer. Queridos, Deus não tem filho preferido, mas Deus prioriza quem o prioriza. Eu sou mimada de Jesus, mas eu também faço muitas declarações de amor ao meu Senhor e Salvador. Eu abraço causas difíceis em amor ao meu Jesus. E tudo isso é contabilizado nas cortes. Eu sou mimada, mas também eu sou amorosa com meu Senhor. O que o meu Deus me pedir, eu vou fazer. O que Jesus pedir para mim, eu vou fazer. Conforme for o insight do Espírito Santo, eu já estou fazendo. Eu nunca questiono o Espírito Santo. Mas você questiona? Deixa eu falar algo para você. Andar separada, Kadosh, como Sansão, como João Batista, Elias, Eliseu e tantos homens e mulheres de Deus, me fez ser uma ungida do Senhor, mimada. Queridos, eu sou tão mimada pelo Espírito Santo que você não tem noção. Eu estou vivendo um tempo de amor tão grande com o Senhor Jesus, tão mimada. Mas eu também tenho feito muito pelo meu Senhor Jesus.
andar nesse ato de ser separada, me tornou filha amada, me tornou amiga de Deus, me tornou princesa, me tornou uma embaixadora de Cristo. E eu quero que você se posicione nesse ano de 2025. Seja uma pessoa separada. Vão caçoar de você? Vão. Porque o inimigo ele vai fazer isso para mexer com o seu ego, para mexer... Queridos, o diabo ele vai tentar de tudo. Um evangelho sem perseguição não tem sabor. A perseguição é o termômetro. Quando eu não vejo uma perseguição, eu falo, meu Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada. Mas 2, 3 dias vem uma perseguiçãozinha. Um comentário hostil. E faz parte. Porque se o Filho de Deus foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios, e você? Então, 2025 é um ano que nós vamos nos separar. Eu quero agora que você feche os seus olhos e fale assim, Espírito Santo, o que eu devo renunciar em 2025? Espírito Santo, quais são os lugares que eu devo deixar de ir em 2025? Espírito Santo, quais são os amigos do mundo que eu devo romper? Que eu devo deixar de sentar à mesa? Espírito Santo, quais são os hábitos que você não quer que eu faça mais? Fala, Espírito Santo, mostre para mim o que eu devo fazer. E o próprio Espírito Santo, ele vai pedir coisas para nós. Eu gosto muito de contar essa história, o Espírito Santo está pedindo para mim contar. Hoje eu sou mimada em Deus, mas eu tenho pais ricos, prósperos, empresários, amém? Não tem problema nenhum em falar isso, preciso falar isso para você, para que você entenda que eu era uma pessoa metida, com ego e superioridade. Minha conversa era só bolsa, celular e coisa. Eu era uma pessoa muito pobre espiritualmente, tá? Mas me achava por causa do poder aquisitivo, econômico que meus pais tinham. E quando eu me posicionei, o Espírito Santo me moeu. Não, ele não me pegou, não, ele me moeu. A primeira coisa que o Espírito Santo fez foi tirar minha vaidade naquele ano. Queridos, tinha um salão que era fechado para mim toda. O salão podia estar entupido de gente. Eu chegava, eles estendiam, só faltava estender um tapete vermelho, eles arrumavam horário para mim. Eu era cliente VIP, cílios, e isso que eu tenho alergia, eu colocava. Não sou nada quem tem contra cílios, mas eu era uma pessoa numa vaidade exagerada. Enfim, tô só contando aqui pra você. Então era metida, mesquinha, medíocre, um ego, uma superioridade que, enfim, era insuportável. Tudo era eu fui agora pra não sei aonde, eu comi em tal restaurante, eu tava no Caribe, passei o Réveillon em Miami. Então a minha vida era essa. Era insuportável. Que mesquinha. E o Espírito Santo me pegou de jeito, tá? Me pegou de jeito. E o Espírito Santo começou a tratar. Então, nesse ano que eu me converti genuinamente, o Espírito Santo tirou de mim a vaidade. Então, foi um ano que eu fiquei sem maquiagem, sem ficar me embelezando. Então, o Espírito Santo me moeu. E presta atenção aqui agora no que eu vou dizer pra você. Eu lembro que eu estava no meu cursinho de residência, imagina, só médico. Um mais metido que o outro, né? E eu já estava cheia do Espírito Santo, estava sentada na frente, amém? O Espírito Santo falou assim, apaga todas as fotos do seu celular. E uns dias antes, eu falei, Espírito Santo, tudo que você pedir para mim eu vou fazer. Espírito Santo, se você pedir qualquer coisa para mim eu vou fazer, porque eu quero mostrar para você, Espírito Santo, que eu estou arrependida, que eu quero ser uma pessoa melhor. Fiz essa oração.
E dali em diante o Espírito Santo começou a falar pra mim. E eu tava nesse cursinho de residência. O Espírito Santo falou, apaga todas as suas fotos. Eu não entendi o porquê. Eu não conseguia entender. Nesse celular eu tinha foto no Caribe, em Miami, fazendo parto, fazendo cirurgia. Enfim, eu me idolatrava. Ixi, gente. Eu era assim, ficava ali olhando, assim, eu ainda me acho bonita, mas eu era apaixonada por mim mesma. Então eu tinha um altar. Então eu era insuportável. Tava conversando, olha aqui que eu fui. E aquilo ali eu percebi que era um altar, mas até então o Espírito Santo me pediu, eu não sabia por quê. Aí eu deixei passar daqui a pouco. Apaga todas as fotos do seu celular. Eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei, mas até as fotos que eu tô fazendo parto, que eu tô fazendo cirurgia e que eu estou, né? Quem não sabe, eu sou médica. E aí, quando a gente tá ali terminando, né? Principalmente no internato, a gente faz cirurgia. E eu tinha umas fotos bem metidonas lá, com os bebezinhos no colo. Era insuportável, gente. E eu era boa no que eu fazia, então eu sempre me destaquei pela minha liderança. Então eu sempre estive às melhores mesas, os melhores lugares, amém? Metida com força. Eu era muito privilegiada, porque eu sempre fui boa na comunicação e eu sempre fui boa em relacionamento, certo? Então eu conseguia, por exemplo, só para contar para vocês, eu era fominha de fazer cirurgia. A minha amiga não gostava e eu fazia plantão com ela. E aí eu sabia que quanto mais cirurgia eu fazia, mais prática eu pegava. Minha amiga não gostava, eu falei assim, faz os prontuários, né? Faz tudo o que tem que fazer, a receita, o prontuário, desenvolve o paciente e eu entro no seu lugar. Ela achava que ela estava ganhando, mas para mim eu estava ganhando, então eu era essa pessoa. Então eu, por entrar em muita cirurgia, acabava, né? Enfim, tinha muitas fotos. Pra você ter noção, eu não perdi todas essas fotos que eu apaguei. Aí no ônibus que eu tava voltando ali, já tinha acabado o cursinho, o Espírito Santo de novo, apaga todas as suas fotos. E eu não entendi o porquê que o Espírito Santo tava me pedindo aquilo. Eu falei, Espírito Santo, eu te prometi, eu vou fazer. E aí eu fui ali, peguei meu iPhone, fui lá, deletei tudo e fui lá dos apagados e deletei. E eu não tinha, e deletei do iCloud, deletei de qualquer lugar. E quando eu deletei e que eu zerei meu celular, o Espírito Santo disse isso aqui pra mim. Todos os lugares a qual você foi, eu não estive com você. E você usava essas fotos para se engrandecer sobre outras pessoas, para se colocar superior. Mas a partir de hoje, tudo que você fotografar vai ser os lugares que eu vou estar com você. O Espírito Santo estava quebrando o meu ego, o meu achismo. Aí, passados uns dias, o Espírito Santo falou assim, apaga todas as fotos das suas redes sociais. Falei, mas todas as fotos. Agora desconecta todas as suas redes sociais. Então primeiro eu fui lá, apaguei todas as fotos, desconectei e fiquei só com o WhatsApp. O Espírito Santo estava me quebrando. Por quê? Eu era uma pessoa que eu comia no restaurante e tal, postava. Tava lá na República Dominicana, postava. Era insuportável. Pobre. De espírito. Porque o que eu tinha eram as coisas. Eram os lugares. Então, o Espírito Santo nesse ano, ele me quebrou, me moeu. Amém? E o Espírito Santo me pediu coisas assim, mas talvez para você ele vai pedir outras coisas. Então o Espírito Santo pediu as fotos do meu celular, porque aquilo ali tinha no meu coração. Eu era vaidosa, eu me enaltecia com aquilo. Então o Espírito Santo me pediu. E ele foi me pedindo muitas coisas, lugares. Pediu para mim excluir as minhas fotos de rede social. Falou, isso aí você não viveu comigo não, agora você vai começar algo do zero. Então eu entendi que o Espírito Santo estava começando algo. Como ele estava mudando o meu DNA. Queridos, o Espírito Santo me esmagou. Não tem um oleiro quando ele pega o vaso e quebra e faz de novo? O Senhor me quebrou, me botou dentro de um pilão e me socou. Me socou, me socou.
Aí ele viu que não estava afim, ele voltou, eu pupilão de novo e me socou. Você não tá entendendo, não. Eu fui passada numa prensa que você não tá entendendo. Você não tá entendendo. E foi exatamente isso que o Espírito Santo fez comigo. Mas eu precisei me submeter a andar debaixo da obediência do Espírito Santo, fazendo esses votos de santidade. Renúncias, sacrifiquei as fotos, porque eu nunca mais vou ter aquelas fotos. Amém? Então, deixa eu falar algo para você. Aquilo que o Espírito Santo pedir para você, faça. Quem está na prensa? Quem está passando pela prensa? Eu vou dar um segredo para você. Quanto mais radical você for, quanto mais intencional você for, mais rápido você sai do deserto, mais rápido o Senhor transforma o seu caráter, quebra o velho homem, pega você, o vaso, passa quebra, põe no pilão, já molda, faz de novo. É rápido. Agora, se você fica lá capengando, murmurando, deixa Deus trabalhar, daqui a pouco você não deixa. Vai demorar. E vai demorar. Então, queridos, eu tive um aceleramento, mas eu fui intencional com Deus. Eu fui intencional. Então, Deus vai pedir coisas para você. E quando você está no processo de libertação, a maioria das coisas são altares. Altares. Então, a partir de hoje, olha, eu já vou falar para você aonde que eu vi Deus me tratando. Nessa época, eu tinha passado o Réveillon em Miami, aí tinha voltado, ia começar o curso de residência. E eu jamais aceitaria morar com meu avô, porque eu sempre morei sozinha em apartamento. Só que o Espírito Santo trouxe no meu coração uma vontade de fazer 2 cursos de residência mais top do Brasil, que eu era assim, tinha 2, eu queria fazer os 2, tinha 3, eu queria fazer os 3. Só pra você ter noção, esse curso era caríssimo, por mês uma fortuna. Então, como eu já estava abusando da boa vontade do meu pai de pagar esse curso, e eu estava meio depressiva, eu falei, pai, eu moro com meu avô, não tem problema, porque eu falei, só vou ficar estudando, né? Vou me dedicar, não vou sair, então não tem problema morar com meu avô. Então o Espírito Santo ele já estava trabalhando em mim, no meu ego, porque se fosse em outra época, jamais aceitaria. Então foi ali, né? Então isso também corroborou muito pra minha, né? Vamos dizer assim, pra minha entrega genuína, certo? Então com cada um o processo é diferente. Com cada um a prensa, ela tem um impacto. A minha foi doída. Eu lembro que eu passei umas 2 semanas só chorando. Todo dia o Espírito Santo me lembrava um pecado. Todo dia o Espírito Santo me lembrava uma coisa. Eu chorava, ia lá, já tinha feito uma carta de libertação, mas eu ia lá, Deus, eu lembrei disso, me perdoa, e chorava, e ficava sentida. Então, queridos, suporta o processo, permaneça e acesse esse lugar, mas viva uma vida diferente da qual você vivia antes. Amém? Uma vida em santidade, ela vai trazer um impacto na sua casa, no seu trabalho. Quando eu atuava como médica, o meu estilo de vida impactou todo mundo que trabalhava naquela clínica. Por eu ser diferente. Daqui a pouco todo mundo estava. No intervalo, todo mundo estava com uma Bíblia, lendo. Uns escutando louvor, vendo pregação. Porque o meu estilo de vida, quando eu não estava atendendo um paciente, era ler a Bíblia. Então eu chegava ali no meu consultório, eu estava lendo a Bíblia. Tinha um louvorzinho ligado baixinho. Eu estava sempre falando de Jesus. Eu sempre orava nas refeições que tinha ali. Por que eu estou contando isso para você? Para você entender que a nossa identidade, o nosso kadosh,
vai manifestar em qualquer lugar. Mas para isso você tem que ter personalidade e identidade. Amém? Então agora eu quero que você reflita sobre o que eu falei e peça ao Espírito Santo. O que você vai renunciar? Conta para mim agora aqui no chat. O que você vai renunciar em 2025? O que você vai abrir mão? Amém? O que você vai abrir mão em 2025? Conta pra mim. O que você vai abrir mão? O que você vai tirar? Amém? Conta pra mim aqui. O que você vai renunciar? Esse ano nós renunciamos carne vermelha, açúcar, ok? Olha lá o Igor, redes sociais 1 ano. Uau! Refrigerante, eu também renunciei refrigerante, acho que eu vou manter. Nem vou voltar a tomar. Ok? Abrir mão de conversas torpes, perfeito. Todo mundo aqui renunciou sua vida, né, para viver, né, nesse caminho de Jesus. Mas eu estou falando de costumes que a sua carne gosta. Leite, redes sociais, boa. Carne vermelha, doces. Eu vou manter refri, açaí, murmuração. Gosto de jogar paciência, é uma renúncia. Renunciar ao café preto é doído. Meu Deus. Gente, renunciar ao café preto. Estar perto de pessoas que bebem Coca-Cola, refrigerante, amém? A renunciar a algo que você gosta. É algo que te dá prazer. Amém? O café é algo bom. Game, jogo, né? Boa. Café, arroz, refrigerante, chocolate, WhatsApp, roupas que desenham o corpo. Nossa, Tamires? Tamires, parabéns, filha. Gente, o Espírito Santo não habita numa pessoa que anda sensualizando, não. Você está enganado. O Espírito Santo não habita numa pessoa que está com o decote rasgado, não. Você está enganado. O Espírito Santo, ele habita numa pessoa que está vestida prudente. Amém? Eu também renunciei a cortar o cabelo por 3 anos. Não vou cortar por 3 anos. Tá todo despontado. Amém? Então é isso. Unha vermelha eu renunciei faz muito tempo. Eu pinto a unha, né, de base, de renda, mas o Júnior sabe, eu só usava vermelho, francesinha, e eu renunciei ao vermelho por tempo indeterminado. Ainda não voltei, nem lembro quando eu fiz essa renúncia. Amém? Ok? Não tenho nada contra, acho lindo, tá? Mas era uma coisa que eu gostava muito, certo? Internet exagerada, unha vermelha, renunciar ao alisamento. Uau! Então você vai orar e vai pedir ao Senhor qual é a renúncia que você vai fazer. Amém? E eu quero que você reflita sobre ser uma pessoa separada. O que te faz ser diferente de um cristão? Olha, o cristão lá busca muito, ora muito, mas a minha casa é separada. Eu tenho algumas alianças radicais com Deus, onde eu tornei minha casa, minha vida, o meu carro separado. E eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Poucas pessoas vivendo isso. Amém? De vez em quando eu fico 1 mês sem usar joias, sem usar nada. Nos 7 dias eu fiquei sem joias, descalço e sem falar. E num jejum não tão pesado, mas eu fiz jejum. Amém? Ok? Então é isso, queridos. Que você tenha um dia sobrenatural, um dia avassalador. Hoje nós temos culto na Global Fire às 19 horas. É sobre os filhos da unção. Um culto poderoso, um culto tremendo. Eu te espero às 19 horas, horário de Brasília, com uma palavra do céu para o seu coração. Amém? Um beijo grandão para você. Que Jesus te abençoe poderosamente. Amém?